Para você que gosta de simbolismo e para você que gosta de mitologia grega, hoje é dia de aprender sobre os significados da história de Teseu e o Minotauro. E bom, existem muitas versões dessa história, né? O nosso intuito aqui não é contar de fato a história, mas tentar entender um pouquinho de como ela pode nos auxiliar. Até porque, normalmente, quando uma história tem séculos ou até mesmo milênios de existência, é normal que tenham várias versões. É, com certeza, com certeza. Mas tem alguns pontos que passam por todas elas e é nisso que a gente tem que se ater. E aí o primeiro ponto interessante é um personagem chamado Minos, né? Minos, naquela época, era o rei de Creta. Creta era uma ilha da Grécia. Continua sendo. Continua sendo. A princípio, a propósito, continua sendo. E em determinado momento, né, Minos estava lá fazendo nada, né? Ele pede, ele faz um pedido ao deus Poseidon, ou Poseidon, enfim, ao deus dos mares da época. E Poseidon concede de fato isso que ele pede, mas pede que em troca Minos faça um sacrifício. E Poseidon, ele facilita bastante a vida do Minos, né? É fácil, ele fala, olha só, eu vou te dar esse touro dourado, lindo, maravilhoso aqui, incrível, e eu quero que você sacrifique ele em meu nome. Vestido purpurino. Vem musiquinhas e coisinhas e tudo mais. Só que Minos fica muito encantado por aquele touro, ele fica muito encantado por aquele animal, e ele tenta enganar Poseidon. Ele sacrifica um outro animal e esconde aquele touro. E não deveria ter feito isso. Mal sabia ele que os problemas dele começaram naquele momento. Pois é, e aí como forma de castigá-lo, entre aspas, Poseidon então faz com que Minos tenha um filho, e esse filho nasce sendo um minotauro, não nasce sendo uma pessoa específica, mas nasce sendo metade humano e metade animal, metade touro, né, como forma de castigo de fato. E aí o rei Minos, né, preocupado com aquela situação, que deve ser uma situação preocupante, fala, cara, ninguém de Creta pode saber disso. Então ele fala, tenho que esconder essa criança, tenho que esconder esse ser, e então ele manda construir um labirinto, né, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no labirinto, eu não, mas dizem que é difícil e é difícil confuso. sair, é difícil, é confuso. E ele coloca o Minotauro no centro do labirinto. Ele fala, agora ninguém vai saber que esse bicho existe, que esse bicho tá aqui, de quem ele é. Só que o que acontece? Era um ser vivo, precisava se alimentar, precisava sobreviver. E era filho dele. E era filho dele, então ele não poderia, né, simplesmente, ele tinha que cuidar daquela criança. Até porque nasceu assim por questões dele de não ter feito o sacrifício que Poseidon mandou ele fazer. Né? Era então tão fácil, né? O Poseidon fala assim, meu filho, toma isso e me devolve. Só isso, cara. Sacrifica pra mim isso aqui. Tu não teve que achar o touro. Eu te dei o touro. E como que Minos ia fazer para alimentar esse ser que era tão animalizado, que era tão visceral, tão carnívoro e agressivo? Ele precisava de carne humana, ele precisava de pessoas para poder alimentar. Só que ele não queria alimentar aquele minotauro com as pessoas de Creta. Então o que ele fazia? Existia uma treta passada entre Creta e Atenas, né? E para apaziguar essa treta, o Atenas ela tinha que enviar, e aí vai variar de fonte, alguns vão dizer que é anualmente, outras vão dizer que é de 9 em 9 anos. De tempos em tempos, Atenas teria que enviar 14 jovens, entre moças e moços, para Creta, a fim de serem sacrificados ao Minotauro. A gente já apresentou uma série de pontos que cabem ser explicados Sim, verdade. Né, o simbolismo. Né? Talvez o primeiro deles, né, o mais marcante, ou não é o primeiro, mas o mais marcante, é o Minotauro. O Minotauro, ele é bem simples no final das contas. Ele é um homem com cabeça de touro, daí o nome, né, Minotauro. É o filho de Minos, né, é o touro de Minos, no final das contas. E ele representa o nosso lado animal. Por quê? Ele é um homem que na cabeça não tem pensamentos humanos, tem pensamentos animalizados. E o que ele faz? Ele se alimenta de outros homens, ele se alimenta de pessoas, porque o nosso lado animal, ele não quer morrer. Normal. Né? Então o que ele vai se alimentar? De outros animais? Não. Ele vai se alimentar daquilo que pode matá-lo. Então ele se torna um grande adversário para o homem como arquétipo. Né? Não o homem como pessoa isolada, mas o homem como arquétipo. Para o homem desenvolver a sua humanidade, ele deve derrotar o Minotauro. E aí tem um outro ponto também interessante, a gente até brincou bastante aqui, mas que é importante que a gente pense de forma séria, que é o fato de Minos, frente à ordem, ao desejo de algo divino, fazer algo que não estava alinhado com aquilo. E isso mostra para nós que em muitos momentos
é fácil, ou pelo menos é simples, realizar aquilo que está alinhado com o sagrado, com o divino, enfim, seja o nome que você prefira dar. Mas a gente mesmo assim consegue complicar, né? Às vezes a gente, achando que vai conseguir resolver, ou por alguma distração, algum desvio, algum outro desejo específico, nós saímos desse caminho. E isso gera consequências para nós e para o todo. Que nós, se continuamos a tentar esconder e a tentar não voltar para o caminho equilibrado, fazemos com que isso piore cada vez mais. E, depois de todos esses simbolismos, o próprio labirinto também é um simbolismo muito interessante. Porque o labirinto, né, dentro do mito, ele representa a nossa mente. Ele representa a nossa... da mesma forma que o Minotauro, ele é o touro na cabeça, ou seja, ele é o ser humano que tem pensamentos animalizados. O labirinto, que é a casa do Minotauro, ou seja, é o lugar dominado pelo Minotauro, representa a nossa mente, o nosso consciente e inconsciente dominado por essa animalidade. E então, esclarecidos esses simbolismos todos, eis que surge Teseu, né? E então Teseu, ele surge como um herói ateniense, porque ele diante da situação que acontecia, ele fala, não quero mais que esses jovens sejam sacrificados. Ele já tinha uma história pré-Grécia Sim, que o tornou herói de Atenas, sim. Inclusive o príncipe herdeiro do trono. Verdade. Mas ele, por ser um herói, né, e aí cabe já trazer o simbolismo de Teseu aí, o simbolismo do herói. A gente já falou isso em outros vídeos, né? Se você já acompanha o canal há algum tempo, já deve ter ouvido falar. Mas a ideia do herói é muito interessante, porque a ideia do herói não é apenas o protagonista da história, como a gente costuma chamar hoje em dia. Ele é o herói porque a história se baseia nele. Sim. Não, é um herói no ponto de vista interno mesmo. Teseu é um herói. E é justamente por ele ser um herói que ele se coloca como tributo voluntário. Ele se coloca para ir voluntariamente até Creta. Por quê? Porque essa é a essência do herói. O herói é aquele que, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de uma situação apavorante ou que possa colocar a vida dele em risco, ele escolhe fazê-la, porque ele age por dever. Ele sabe o que deve ser feito e ele se coloca naquela situação para resolver a situação. Então havia um problema, Teseu foi lá e, como um herói, manifestando a essência dele de herói, vou lá e vou resolver. Então ele vai pra Creta. Bateu no peito, assumiu, né? Deixa comigo que eu vou. Mas tem um detalhe. Antes de Teseu ir de fato para Creta, Egeu, que era o rei de Atenas e pai dele, padrasto, né? Padrasto dele, faz um pedido. Sempre que o barco, né, ele se direcionava a Creta, ele iria com velas pretas, né? Até como um simbolismo relacionado ao luto e tudo mais. E ele pede que, caso Teseu retorne vitorioso, que ele troque as velas para velas brancas, para que ele saiba que de fato Teseu conseguiu resolver o problema, né? E aí Teseu segue sua vida até Creta. Né? Tava com a missão estipulada. Era só cumprir, era só executar. Né? Chegou e falou, papai chegou. Tô aqui, vou resolver, acabou a bagunça. Ah lá, Aquiles. E aí ele entra em Creta, né? Cadê esse Minotauro? Cadê esse labirinto? Mas aí ele conhece uma pessoa que é muito importante para a história, que é a Ariadne. Ariadne, talvez você já tenha ouvido falar do famoso fio de Ariadne. Ariadne também era filha de Minos, né? Mas essa, né, diferente do Minotauro, essa havia herdado tudo de nobre que um rei representa. Então a Ariadne, diferentemente do pai, que deixou-se corromper e sucumbir pelos desejos dele, pelas paixões dele ao ver o touro, ela não. A Ariadne, ela representava toda essa nobreza, toda essa questão altiva de ser uma pessoa da realeza. E ao conhecer Teseu, ela se apaixona por ele e ele por ela. O que é natural, porque afinal de contas, se ele era um herói e ela era nobre, um herói se apaixona pelo aquilo que é nobre. E o nobre, uma virtude atrai outra. Aquilo que é nobre se apaixona pelo herói. Então eles se apaixonam, né? E aí Teseu parte em direção ao labirinto para matar o Minotauro. Nisso que ele parte em direção ao labirinto, tão focado em matar o Minotauro, Ariadne chama a atenção. Ela fala, você não pode entrar aí de qualquer jeito. Qual é o seu plano? Eu vou lá e mato. Não tem plano. Bem resolvido, meu plano é... eu tenho esse machado, eu vou lá e resolvo o problema. Bem típico, né? Porque ele é um herói, ele não é um mestre de sabedoria, ele é um herói, ele é apenas um virtuoso em busca de ser da sabedoria. E então a Ariadne fala, cara, você não pode entrar num labirinto que tem por fama fazer as pessoas se perderem de qualquer jeito. E aí ela faz o quê? Ela pega um novelo e fala assim pra ele, olha, você pega essa ponta, eu seguro aqui e você vai tecendo esse novelo pelo caminho que você for passando. E quando você terminar de matar o Minotauro, é só você voltar por esse caminho. Ou seja, é uma coisa muito interessante
interessante a pegada do simbolismo aí. Teseu, ele estava pronto para mergulhar. Mergulhar onde? Mergulhar no labirinto, mergulhar no seu próprio inconsciente. Entrar no reino do Minotauro, naquele reino que é animalizado, naquele reino que é dominado pela bestialidade, que é a sua própria mente. E ao enfrentar esse Minotauro, para que ele pudesse não apenas vencê-lo, mas também conseguir escapar daquelas amarras mentais, ele precisaria estar conectado, ele precisaria estar ligado a algo que era virtuoso, a algo que era valoroso, que no caso era Ariadne, porque senão ele não teria a menor chance. E aí dentro disso, ele obviamente enfrenta, como ele disse, chegou, passou o rodo no Minotauro. Passou o machado. Né? Ele utilizou o machado que ele tem, que é um machado de 2 gumes, que aí tem um simbolismo bem interessante para você poder tratar isso, porque o machado de 2 gumes, né, e quando você vai praticar arte marcial, você aprende que qualquer arma de 2 gumes é a arma mais perigosa que tem, porque ela corta dos 2 lados. Ou seja, ela pode cortar o seu adversário, mas ela também pode te cortar. O machado de 2 gumes do Teseu é aquele que, para derrotar o Minotauro, ele tem que se cortar. Ou seja, ele tem que tirar aquilo que é a animalidade de dentro dele. E ao conseguir tirar a animalidade de dentro dele, ele consegue superar a animalidade do Minotauro. Ele corta a cabeça do Minotauro, ele derrota o Minotauro, o labirinto, ou seja, a mente, não é mais domínio do Minotauro, não é mais o domínio da bestialidade, mas dele, algo sagrado, algo elevado. Mas como algo sagrado, ele não pode habitar a mente, ele é o senhor da mente, por isso ele sai, ele segue o fio de Ariadne, encontra com ela, passa a ser o senhor e volta para Atenas. Porém, nessa história, né, parece que tudo deu certo, mas não. Calma, a história não acabou. Enquanto o juiz não apitar, não acabou. Antes disso, eu acho que tem um ponto importante também que complementa muito o que o Patrick e o Paulo falaram, que é não só nós precisamos estar conectados com algo que é virtuoso para voltarmos desse labirinto, mas é que nós precisamos, primeiro, aprender a ouvir as pessoas na nossa jornada, porque nós nem sempre conseguimos resolver tudo sozinho. Ainda que nós sejamos o herói, nós precisamos sim de ajuda. Porque nem sempre o herói é inteligente. Pois é, né? Assim, ser herói que seja, às vezes é pior ainda. Ser herói não significa que você assume a responsabilidade, mas assim, significa que você vai resolver sozinho. O herói tem que saber justamente. Exatamente, tem que saber abrir para as outras pessoas também te auxiliar, assim como ele auxilia os outros, né? Até porque cada uma das pessoas é o herói da sua própria jornada, então a gente segue junto nesse caminho. E aí, Teseu volta para Atenas glorioso, vencedor, vitorioso. Só que infelizmente, e aí as versões também variam do motivo, mas fato é que ele esquece de modificar as velas, né? Ele não deixa as velas brancas de fato, as velas continuam pretas. E quando o barco se aproxima de Atenas, Egeu percebe que o navio não estava com as velas trocadas e diante daquilo, diante aparentemente da tristeza por seu filho não ter resolvido o problema e não ter retornado, ele pula no mar e morre, né? Inclusive o mar, hoje em dia, por conta disso, começou a se chamar Mar de Egeu. O Mar de Egeu não, Mar Egeu. Mar de Egeu. Mar de Egeu não, Mar Egeu. Não existe. O Mar de Egeu não rola. E isso traz um ensinamento muito importante para nós, que é a ideia de que nós precisamos fechar corretamente os ciclos, que até que de fato aquilo termine, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo para fazer tudo da melhor forma possível. Nós não podemos nos distanciar daquilo que é virtuoso, daquilo que é correto e daquilo que é até racional, de certa maneira, até que realmente o problema seja resolvido, até que a gente cumpra de fato a missão, porque mesmo no finalzinho nós podemos cometer erros e aquilo pode gerar consequências ruins para nós e para as outras pessoas. E para a gente concluir dentro dessa história, é importante que você que chegou até aqui, caso não seja inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, porque a gente tem que dar continuidade até o final dessa história propriamente dita, que nesse momento é só esse vídeo, mas nós temos muitos outros ainda para sair. Também aproveita e segue a gente nas redes sociais. Nós temos postagem todos os dias no Instagram, no Facebook. Vai ser muito legal interagir com vocês por lá. É isso. Tchau.